Olá, o Quer Saber está de volta nesse mês dedicado às crianças. E hoje eu trago uma fala baseada numa publicação da Carol Bittar. O que as crianças esperam dos pais? E por que eu escolhi isso? Porque a gente tem visto, dado as exigências que o mundo faz para nós, cada vez maiores, e a gente falou muito nisso nos vídeos do mês de setembro, que a gente falou de saúde mental, que a gente falou que somos os empreendedores de nós mesmos, que temos uma carga muito grande de coisas para realizar, de tarefas para cumprir, de lugares para ocupar. Então, eu quis trazer porque parece que é pouco, mas parece que está muito difícil. A gente tem nos nossos consultórios e conversando com as pessoas, né, com os professores, os diretores, os orientadores educacionais, a gente tem visto, tem ouvido cada vez mais, os pais estão perdidos, os pais não sabem o que fazer. Os pais abriram mão da autoridade, eles não reconhecem, não se reconhecem como autoridade na vida dos filhos. Os pais não aceitam que alguém tenha autoridade sobre a vida dos filhos. Então, a escola está sendo cobrada a ter com as crianças, os adolescentes, a mesma relação permissiva que os pais estão tendo em casa. Essas são críticas que a gente ouve, não é? Desabafos que a gente ouve constantemente. E aí, assim, o que de verdade é importante para as crianças, para os filhos em geral, na relação com os pais? Porque parece que a criança passou, né, de uma época em que ela não era considerada, em que ela não era nem considerada pessoa, né, em que ela não tinha direito, em que ela não recebia nenhum tipo especial de proteção, que ela era isolada, que ela não participava de nada. Ela passou a ser, né, a dona de tudo, é tudo em função dela e todas as coisas são para ela. A gente tem visto isso, a gente tem se preocupado com isso, né? Crianças cujos pais não são ricos, cujos pais lutam com muita dificuldade e elas exigem, as meninas, nesse caso, né, exigem e têm a coleção completa da Ló, há algum tempo atrás, não sei quantas bonecas. Já teve etapas, né, do auge da coleção de Ló, que tinha troca de detalhes, de acessórios na sala de espera do meu consultório. Ah, eu tenho isso aqui 2 vezes, veio em 2 bonecas. Ah, eu não tenho nenhum, eu tenho esse. Ah, vamos trocar, semana que vem eu trago. E aí as crianças tinham 20 Lós. Há um tempo, antes da Ló, as crianças tinham 20 Barbies. Né? Os meninos têm todos os carrinhos da Hot Wheels que são lançados. Então, pais que não teriam condições financeiras para isso tudo, mas que se sentem obrigados a fazer isso tudo porque a criança quer, porque eu não posso frustrar o meu filho, porque ele vai ficar diferente das outras crianças, porque ele vai se sentir humilhado. E como se isso fosse tudo de que a criança precisa. Claro que a criança precisa de brinquedos, claro que ela quer brinquedos, mas os brinquedos que a criança mais curte são os que ela cria, os que ela pode fazer intervenções. Então, às vezes, você dá uma coisa simples. Olha, festa de aniversário de criança. Às vezes a criança se diverte mais com a caixa do que com o brinquedo. Às vezes aquele presente que é uma coisa baratinho, que alguém deu porque faz um barulho ou porque a criança pode fazer alguma coisa,
na relação com aquele brinquedo faz mais sucesso do que um brinquedo caríssimo, né? Então, o que é essencial? E eu gostei que a Carol Bittar, nessa reflexão, traz algumas coisas muito importantes. Então, ela fala, número 1, me corrija me chamando reservadamente, sem me envergonhar. Então, hoje, às vezes a gente que é da área, né, a gente é mais observador. Então, a gente observa, às vezes, a criança numa cena, né, em que ela age mal, ela se comporta mal e parece que os adultos não veem, eles ignoram, eles agem como se a criança tivesse o direito de fazer qualquer coisa que ela queira em qualquer lugar. Ela está incomodando outras pessoas, ela está se colocando em risco. Eu vejo isso em festa, a criança correndo e ela tropeça no garçom e o garçom está com uma bandeja cheia, às vezes, de copos, né, que podem cair, que podem quebrar, que podem machucar a criança, mas parece que tudo é permitido. E outras vezes a gente vê, então, pais tão impactados, tão preocupados com essas crianças que não têm limite nenhum, que eles não admitem nada das crianças. Então, a mínima coisa que a criança faz, eles vão lá, eles repreendem, eles tiram, né, do local, eles botam sentado, eles gritam, eles sacodem. Também não é por aí, não é? Então, me corrija, me chamando reservadamente, sem me envergonhar. Corrija sim, né? Converse com a criança sobre o lugar que vocês vão, sobre o que vocês vão fazer, sobre como você espera que ela se comporte. Antecipe algumas dificuldades, não é? Antecipe para você e se prepare para aquelas dificuldades. Se acontecer isso, como eu vou agir? Não é? Esteja preparado. A sua tranquilidade vai gerar segurança e tranquilidade para a sua criança. E aí você não vai precisar envergonhá-la, expondo a falha dela publicamente, mas também não vai ficar vista ou visto como uma mãe, um pai que não cuida, que não educa, que não ensina, que não prepara. Então, isso é muito importante. Segundo, no momento da raiva, não grite comigo. Dê um tempo para se acalmar antes de agir no impulso. Na maioria das vezes, o sentimento é seu e você projeta na criança e isso pode ser devastador para ela. Porque a gente cansa de ler isso no Instagram e eu acho bom que a gente leia, né? Quando você diminui a criança, né? Quando você trata a criança como se ela não tivesse valor, ela não deixa de amar você, ela deixa de se amar. Então, quando você grita, quando você perde o controle e quando você põe aquilo tudo, joga aquilo tudo em cima dela, ela não acha que você é ruim, ela acha que ela é ruim. E isso, para a vida dela, para o desenvolvimento dela, é muito grave. Então, reconheça, né? Até fale. Agora eu não tenho condição de resolver isso com você. Eu preciso me acalmar. Não é? Porque aí, além de você, de fato, se acalmar e tomar uma atitude melhor com a criança, você também ensina a ela que ela pode tomar um tempo para se acalmar antes de agir, antes de brigar, antes de jogar, antes de quebrar, que é uma coisa que a criança pode fazer em algumas situações, mas não significa que seja desejável, né? Mas considere a possibilidade e se antecipe.
Quando a gente trabalha com criança que tem transtorno de déficit de atenção, uma das coisas que a gente fala para os pais é antecipe-se. E eu nunca me esqueço de uma mãe que falou para mim assim, mas eu vou ficar por conta dele? E aí eu perguntei para ela, mas quando ele fica 40 minutos chorando, repetindo a mesma frase, você não fica por conta dele? Não é melhor se antecipar e impedir que isso aconteça? Então é muito isso. No momento da sua raiva, contenha-se. Mas ensine a sua criança que você é uma pessoa, que você pode errar, que você precisa de um tempo para tomar uma atitude mais serena. Isso dá a ela a possibilidade de seguir o seu modelo. Isso vai ser bom para todo mundo. Terceiro, não me ameaça, faça combinados comigo. E aí tem uma coisa muito importante. Combinados são acordos entre as partes. Combinados não são regras impostas à criança. Nos combinados, ela tem uma participação. Você faz uma proposta e pergunta a ela como ela vê aquela proposta, se ela tem alguma sugestão. Porque se é uma regra que ela não pode discutir, não é um combinado. Combinado pode começar com a seguinte pergunta: como nós vamos resolver isso? Como nós vamos fazer tal coisa? Onde nós vamos deixar isso? Por exemplo, a criança quer sair de patinete. Isso já aconteceu lá no consultório. A criança quer ir para o consultório de patinete. E aí como nós vamos fazer quando chegar lá? Onde você vai deixar o patinete? Você vai deixar lá embaixo, na portaria, ou você vai subir com ele? Pode subir no elevador? Será que pode? Ou você pode deixar lá embaixo com o porteiro? É permitido que você deixe? Ah, a mãe fez esse combinado, né? Você perguntou para a tia Goza se você pode levar o patinete dentro do consultório? Então a criança não sabia nenhuma dessas respostas. E aí a mãe falou, então vamos combinar de a gente fazer essas perguntas hoje e na semana que vem você ir de patinete, caso seja possível? Isso é um combinado. Isso é um combinado. A criança tem uma participação. E a chance de ela assumir o combinado é muito maior do que se for uma regra imposta sem a participação dela. Porque se é sem a participação dela, a criança menor, ela pode não ter entendido. Aquilo pode não fazer sentido para ela. Então ela tem dificuldade de lembrar qual é a regra. Mas se ela participou, se ela compreendeu, se você, por exemplo, explicou, olha, o patinete é grande, talvez você não possa deixar na portaria, e aí você vai ter que perguntar para o porteiro. Ah, as ruas, as calçadas não são muito regulares, eu acho perigoso. Tenho medo de que você caia. E a criança pode falar, não, já estou treinada, eu ando aqui, né? Eu já andei, eu dou conta. Então, vamos combinar assim, se tiver algum buraco, alguma coisa, você desce do patinete. Isso é combinado. Mas, se não vai de patinete porque não pode, isso não é combinado, isso é regra. Isso é decisão sua. Então, faça combinados, né? Para que você consiga que a criança se envolva naquilo que você quer. 4. Fale comigo com o mesmo respeito que você fala com outras pessoas. A Françoise Doutor, que é uma psicanalista francesa, foi uma psicanalista francesa muito respeitada e que ela está voltando à cena
porque tem muita gente estudando, tem curso de Françoise Doutor, tem relançamento de livros da Françoise Doutor. Eu mesma comprei 2 no último congresso que eu fui em Curitiba, A Causa da Criança e a Causa do Adolescente. A Françoise Doutor voltou à cena psicanalítica, voltou à cena do cuidado com crianças, porque nós nos desviamos muito daquilo que é essencial para a criança, como sociedade. Estamos precisando voltar. E aí estamos recorrendo a pessoas que dedicaram a vida a essa compreensão. E ela fala: converse com uma criança como você conversaria com qualquer outra pessoa. Não fale na frente da criança o que você não falaria diante de uma visita. Explique para a criança situações que você explicaria para qualquer outra pessoa da família. Introduza a criança na família. Deixe que ela se sinta, pertencente à família. Então, essa regrinha aqui, esse dado aqui é pura Françoise Doutor. 5. Me ensine o que fazer quando eu estiver com raiva. E aí depende de que você saiba o que fazer quando você está com raiva. Que você consiga fazer o que você deve fazer quando você está com raiva. Se afastar, respirar fundo, se acalmar, evitar agir impulsivamente. Mas você precisa conseguir fazer isso para que você possa ensinar isso para a criança. Você precisa ter esse domínio. Ah, mas eu não consigo toda hora. Claro que não. E isso também faz parte do aprendizado da criança, que mesmo os adultos têm dificuldades com coisas que são difíceis, mas fazem. Se eles fazem. Porque, infelizmente, a gente vê um número cada vez maior de adultos que não fazem o que a gente propõe que as crianças aprendam. Mas se os adultos não fazem, como as crianças vão aprender? 6. Me mostre com exemplos como posso me acalmar. Mas não é com exemplos dos outros, é o seu exemplo, o exemplo da casa. Me mostre como as coisas funcionam onde eu estou, para que eu consiga entrar nesse modo de funcionamento. Não é dar o exemplo de alguém que a criança não conhece, que não é da rotina dela, que ela não tem intimidade. Esse exemplo não funciona. Ah, você pode ler uma história que tenha alguma coisa que sirva para a criança se conectar com esse comportamento que você quer, compreender. Pode, claro, mas é preciso que ela veja que você também faz, que os adultos da casa também fazem, que aquilo que você espera que ela faça é feito. Que você possa dizer: aqui em casa nós não gritamos com as pessoas. Então nós não podemos gritar com ninguém. Não podemos gritar uns com os outros, para que a criança leve a sério essa regra. Então, me ensine como me acalmar, me deixe ver como você se acalma. Me deixe ver como as coisas funcionam. Isso vai fazendo com que a criança assuma cada vez mais esse modelo. Mas, se ninguém valoriza, se ninguém se empenha nesse modelo, como é que ela vai aprender? 7. Me diga o que eu posso fazer ao invés de me dizer somente o que eu não posso fazer. E aí é uma regrinha antiga, não é? Ao invés de falar, não mexe aí, você fala, fulano, vem aqui, me ajuda aqui. Normalmente a criança gosta de ajudar, né? Então você fala, me ajuda aqui. E ela sai dali de onde você não quer que ela fique para te ajudar. Então ofereça possibilidades.
Às vezes você vai precisar conversar. Olha, eu não quero que você faça isso, por isso, isso e isso, mas você pode fazer isso, isso e isso. E aí você vai dar opções para ela. E você vai fazer isso de uma forma que faça sentido para a criança. Porque na minha infância eu ouvia, não, por que não? Mas as crianças atuais, elas não aceitam não, por que não? Porque elas são super estimuladas a uma série de perguntas. Às vezes, a uma série de questões, não é? Às vezes até por nós mesmos. Às vezes mais do que deveriam, quando ficam entregues às telas, quaisquer telas, né? A vídeos, a filmes, a situações, jogos que super estimulam, né? Então, elas não aceitam o não, porque não, porque elas são super estimuladas, porque felizmente a gente evolui, a gente hoje sabe que a criança é uma pessoa, ela não será uma pessoa, ela é, e como uma pessoa inteira, mas uma pessoa em desenvolvimento, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser introduzida no grupo ao qual ela pertence, ela precisa experimentar situações. Então, ela precisa ter algumas possibilidades e não apenas impossibilidades. Mas isso não quer dizer que ela possa, que ela deva, que seja razoável, que ela faça tudo o que ela quer. Mas tem que ter alguma coisa que ela possa fazer. E a gente tem visto em algumas famílias crianças pequenas participando da rotina, né, doméstica, crianças pequenas que ajudam a lavar louça. Se não lavam uma louça que é quebrável, elas enxugam, as vasilhas que não quebram, elas guardam, elas pegam coisas no armário, na geladeira, elas participam. Eu fico vendo, né, crianças que têm irmãos e que ajudam o irmão menor a se vestir, ajuda a servir o prato do irmão menor, ajudam os pais a subir com as compras, a guardar as compras. Tem coisas que a criança pode fazer. E eu vou acrescentar uma coisinha aqui, né, o que as crianças esperam dos pais, que as crianças não esperam, mas que é muito importante para elas, que elas sejam elogiadas, mas principalmente que elas tenham a oportunidade de ouvir você falando bem delas para outras pessoas, sem que seja dito diretamente a ela, que você faça comentários que ela possa ouvir, mas comentários favoráveis a ela, né? Que você faça isso de propósito, que você faça elogios, comentários elogiosos, que fale de você, de como você se sente por ser mãe, por ser pai dessa criança, sem que ela saiba, né, que você sabe que ela está ouvindo, porque isso tem um efeito muito grande para a criança, porque ela acha, né, que você não sabe que ela está ouvindo, e aí ela ser surpreendida por um comentário favorável vai fazer com que a autoestima dela cresça e vai fazer com que ela não fique tão desconfiada de que toda vez que você está conversando com alguém, você está falando dela, mas falando mal dela. Muitas crianças revelam pra gente isso nos consultórios. Minha mãe ou meu pai sempre fala de mim, minha mãe ou meu pai contou para minha tia ou para o meu tio que eu fiz isso, e eles nunca falam assim: eu fiquei muito feliz que eu ouvi a minha mãe falando para minha tia que eu lavei a louça muito bem, que eu arrumei a minha cama, que eu guardei os meus brinquedos, porque a gente esquece de falar essas coisas. A gente fala
os problemas, mas a gente não fala as coisas boas. Então, deixe seu filho, sua filha, ouvir você falando bem dele sem querer, para que ele tenha mais isso no repertório de recursos dele na vida, com a vida.